Saibas que ouço teu silêncio, meu calor guardo pra ti. Boas-vindas para você que me acompanha hoje. Meu nome é Ariel Aires e estou aqui para narrar o livro 999, escrito por Wilson Júnior. Gostaria de agradecer a Escambau Editora pela confiança em meu trabalho e a você, pessoa que me escuta. 999 foi publicado pela Escambau Editora. Foi editado por Moacir Fio, com coordenação editorial de Gabi Ozê e Thiago S. da Costa. A preparação de texto e revisão ficaram a cargo de Moacir Fio. Espero que façamos uma ótima viagem e com você, Wilson Júnior, e seus agradecimentos iniciais. Cobre o céu e os teus olhos navegam perdidos outra vez. Se as flores mortas o sol não mais esquenta e tua noite é dúvida e talvez quando teu inimigo te estender a mão, corta se puderes, se não a beija. Abu Jafar al-Mansur. Nas ondas do mar teremos inverno de fogo e de cinzas, para longe, longe nos encontrar. 999, Sebastião. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Segundo livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Sebastião perdeu a conta dos mortos. A espada pesou quando a arrancou do corpo caído aos seus pés, o peso de uma promessa quebrada. Ainda criança, ao matar pela primeira vez, dissera a si mesmo que daria um jeito de compensar cada vida tomada por suas mãos. Mas os corpos se empilhavam com o passar dos anos, tornando-lhe cada vez mais difícil honrar a dívida. Olhou o campo salpicado por uma dúzia de cadáveres. Talvez não houvesse sentido em manter as contas em dia. Sabia que os anos que lhe restavam não bastariam, e é bem difícil descobrir como compensar uma vida quando não se tem certeza nem para qual Deus orar. Deus me perdoe, odeio esses malditos, disse Justino, limpando o sangue do rosto. O importante é que recuperamos os bois, respondeu Sebastião. Todo ano era a mesma coisa. Quando o inverno se aproximava, salteadores atacavam as terras protegidas pelo forte dos alvares em busca de gado, trigo ou qualquer coisa capaz de aplacar a fome trazida pelo frio. Então, Dom Justino, o primogênito do conde Hermenegildo Álvares, e Sebastião, o capitão da guarda, reuniam um punhado de homens para caçar e punir os malfeitores, o que não impedia que surgissem novos no inverno seguinte. Na verdade, em anos de colheita ruim, eles mesmos assumiam esse papel, roubando das propriedades vizinhas. Era isso, ou ver o povo morrer faminto. Já corriam os últimos dias de dezembro e a temporada de saques estava no auge. Deveria ser também o auge do inverno, mas o calor não dava trégua. Não que Sebastião gostasse de frio, porém aquele calor anormal o fazia desejar um dia gelado na frente da lareira com uma caneca de vinho morno. Era um homem que gostava das coisas em seu devido lugar. Não pensou que viveria os dias mais escaldantes de sua vida ali,
estão ao norte. Sinto falta de lutar uma batalha de verdade, disse Justino. Eu também, mas não é bom dizer isso em voz alta. Se tornando cristão, o Bada pareceu até o padre falando. Sou um homem de Deus desde o batismo, disse Sebastião com um sorriso irônico. Apesar de seu senhor, Justino era amigo o suficiente para que Sebastião não precisasse fingir uma crença que não possuía. O conde dava muito mais importância a essas coisas do que seu filho. Só estou evitando provocar o destino. Justino fitou-o curioso e encerrou a conversa. Também estava cansado, Sebastião percebeu. Talvez não pelo fácil confronto contra os ladrões, mas não faltavam motivos para esgotar quem vivia à sombra do Conde Álvares, cuja fama era notória em toda a região. Ao contrário de tantos herdeiros que se contentavam em esperar a morte do pai enquanto fartavam-se em casas de mulheres, Justino ansiava construir sua própria história. Assim como Sebastião era um guerreiro e sempre parecia desconfortável em tempos de paz. Mande os homens levarem o gado de volta. E quanto aos mortos, enterramos? Deixe-os, disse Justino, já montando em seu alazão. Que os abutres sirvam de aviso ao próximo grupo. Chegaram ao forte dos Álvares pouco antes do amanhecer. Manuel, o segundo em comando da guarda, ordenou que o portão fosse aberto. As duas pesadas folhas de toras de carvalho gemeram, dando passagem ao grupo de cavaleiros. Ainda no Adarve, Manuel informou aos gritos que o mensageiro do duque chegara durante a noite anterior e aguardava por uma conferência com o conde no grande salão. As servas já colocavam desde jejum à mesa, o mensageiro sentado ao lado de Constâncio. Logo que notou Justino, Constâncio levantou de um salto e quase correu ao encontro do irmão. Achei melhor não perturbar nosso pai, disse, esfregando as mãos. Esperava que vocês voltassem mais cedo. Fez bem, irmão. Justino pousou a mão no ombro de Constâncio, que pareceu murchar um pouco mais. Sebastião conhecia aquele gesto, uma demonstração fraterna, mas incontestável, de autoridade. Perdão pela demora, amigo, disse Justino, dirigindo-se ao convidado. Como se chama? Otávio, meu senhor. Obrigado pelas regalias. O homem fez uma reverência com certa dificuldade. Não são regalias, é respeito. Mas que mensagem nos traz? Notícias infelizes, sinto dizer. Trago uma carta do Duque Mendo informando que o rei faleceu. O duque convida seus senhores para uma conferência. Justino ficou um instante em silêncio. Parecia refletir sobre o peso daquela notícia. Foi violento? Pela graça de Deus, não, meu senhor. Nosso rei já vinha sofrendo com a gota, como bem deve saber. Mesmo assim, resistia bravamente em Galiza às razias covardes do infiel de Al-Andalos. Até Cristo por fim se apiedar de sua alma. Me entristece a partida do grande Bermudo. Meu pai sempre me contou histórias de seu heroísmo. O herdeiro está pronto? É ainda uma criança, o pequeno Afonso. A rainha pediu aconselhamento do duque, por isso o conde foi convocado e suas forças, naturalmente. Sebastião conhecia Justino o suficiente para perceber sua insatisfação, apesar de muito bem disfarçada diante do mensageiro. O reino estava em frangalhos, sofrendo ataques por todos os lados. Diziam que o rei pesara demais a mão contra os mouros. Sebastião bem sabia, fazendo com que velhos aliados se revoltassem. Até o santuário de Santiago fora saqueado, os devotos humilhados. A brava resistência do rei não passara de uma fuga deprimente, antes que o Almansor o alcançasse. Não fosse o apoio de nobres poderosos como o Duque Mendo, uma lâmina certamente lhe teria alcançado antes da gota. E agora, quando o reino mais precisava de liderança, a coroa caía no colo de um menino. Temo que meu pai esteja debilitado demais para a viagem no momento. Mas, como primogênito, responderei à convocação e oferecerei a força dos Álvares ao duque. Constâncio, garanta que Otávio receba a nossa hospitalidade. Entregarei a carta ao meu pai. Sebastião, venha comigo. Ao deixar o grande salão, Sebastião sentiu os olhos do mensageiro em suas costas. Certamente o homem estranhara a presença de um mouro ao lado de um nobre, sobretudo um mouro em posição de comando. Não era o primeiro, tampouco seria o último. Sebastião tinha o respeito do conde e a amizade de Justino, mas sabia que muitos na cidade apenas o toleravam. A morte do rei certamente não ajudaria
a melhorar sua popularidade. Sinto que Deus está me punindo por falar que gostaria de uma batalha, disse Justino. Um herdeiro criança é presságio de guerra. O mensageiro quase não conseguiu tirar os olhos de mim, disse Sebastião, evitando a política. Parecia temer que a qualquer momento eu saltasse sobre ele. Os tempos estão confusos. Ele parece um bom homem, apenas não conhece você. Nada de bom me aconteceu por parte desses bons homens, exceto o Conde, claro. Você falou que ele está debilitado, mas essa é uma circunstância que pode tirá-lo da cama, não acha? Eu sinceramente preferiria. Não fui talhado para intrigas palacianas. Se ele estiver melhorado, talvez. Por falar nisso, Ana, por favor, vem aqui, disse Justino, chamando a serva que passava em direção à mesa. Ana parecia irritada enquanto caminhava até eles, irritação que parecia mais evidente graças aos cabelos de fogo que lhe molduravam o rosto. Assim como a pele negra de Sebastião, aqueles cabelos eram um lembrete constante de sua origem estrangeira e, para quem a conhecia, de sua personalidade. Vinha do extremo norte, comprada como escrava e depois liberta. Tinha má fama na cidade por ser pagã e solteira. Sebastião sabia que as pessoas só não gostavam de nada diferente. Como está o senhor meu pai, Ana? Perguntou Justino enquanto jogava água no rosto. Ela fez uma careta. Quanto mais doente o velho fica, mais desagradável. Enlouqueceu, Ana? Sebastião alarmou-se. Falando do conde dessa forma? Deixe disso, homem. Justino riu. Sabemos que meu pai sabe incomodar quando quer, e Ana é a maior vítima das mudanças de humor do velho. Vou procurar o padre. Me aguarde aqui, Tião. Assim que Justino se distanciou pelo corredor, Sebastião puxou Ana pelo braço. Já lhe disse várias vezes para não falar dessa forma na frente das pessoas. Por que não? Eu também já disse várias vezes que o velho não se incomoda. O mundo seria um lugar muito bom se todos fossem como o Conde e seu filho, mas não é. As pessoas já desconfiam de nós pelo que somos. Esse comportamento só atrai mais ódio. Eles não precisam de nenhum motivo para nos odiar. Você se acostumou a baixar sua cabeça, eu não. Sebastião suspirou. Como ele está? A expressão de Ana desarmou-se. Acho que o velho está caminhando para o fim. O tom de voz denunciava o amor que Ana devotava ao suzerano. Sebastião sabia que sua petulância não significava falta de lealdade. O conde é forte. Pode resistir. O mensageiro me pareceu doente. Ana mudou de assunto, mal contendo uma lágrima. Chegou a noite e pensei que fosse só cansaço, mas percebi que estava febril e com os olhos avermelhados. Mercadores têm falado que uma peste está se espalhando pela região. Será que esse homem trouxe isso pra cá? Agarrou o amuleto em forma de martelo que carregava no pescoço. Sebastião não conseguiria dizer quantas vezes pediu para ela se livrar do totem. Sabia que era motivo de ira para o padre Francisco e, consequentemente, para todo o povo da cidade, mas dessa vez resolveu não tocar no assunto. Fique tranquila, deve ser apenas fadiga da viagem. É uma longa estrada de Portugal até aqui. Sebastião interrompeu-se ao ver que Justino retornava na companhia de Padre Francisco e de Constâncio que, contrariando a ordem do irmão, deixara o mensageiro sozinho. À noite nos falamos. Despediu-se de Ana, recebendo em resposta um sorriso cheio de malícia enquanto se afastava. O relacionamento secreto dos dois era outra coisa que costumava despertar ódio. Pronto, cá estamos todos, disse Justino. Vamos aos aposentos de meu pai. Os olhos de Sebastião se encontraram com os do padre Francisco. Era um homem franzino, de corpo marcado por doenças, mas mantinha um vigor impetuoso, em especial quando pregava sobre o fim dos tempos, seu tema predileto. Impossível ignorar sua presença. Mas, meu senhor, disse o padre, um membro da guarda entrando assim nos aposentos do conde enfermo? Achas mesmo apropriado? O padre está certo, disse Constâncio. Essa deveria ser uma reunião de cúpula para decidir sobre a proteção do feudo. Constâncio estava longe de ser como o pai e o irmão. Sebastião sempre o achara mimado e arrogante e percebia os ciúmes que ele nutria de sua relação com Justino. A verdade é que a amizade de Sebastião e Justino fora forjada no campo de batalha, e este é um laço mais forte que o de sangue. Quando as grandes batalhas aconteceram, Constâncio ainda estava em Coeiros. Se Justino se tornar um herói aos olhos do pai e do povo, o segundo filho era quase um desconhecido, visto como um eterno incapaz, como é comum entre aqueles que não herdam a sucessão. Não vou discutir o direito do capitão da guarda de participar de uma reunião, disse Justino, impondo autoridade na voz grave. Quem você acha que vai defender a cidade em minha ausência? Eu,
meu irmão, disse Constâncio, erguendo o rosto pálido. Aqueles que lideram precisam de bons homens. Garanto que não há nenhum melhor que Sebastião, cuja dedicação e esperteza já conhecemos em combate. Justino pousou a mão larga no ombro do irmão, repetindo o gesto de antes. Escute os conselhos dele, e nosso lar estará seguro. Eu irei escutá-lo, disse Constâncio, com a voz sumindo. Pois então, vamos ver nosso pai. O quarto do conde estava fresco com a brisa do mar entrando pelas janelas. Era amplo e iluminado, bem ao gosto do velho, com espaço suficiente para os seus tesouros pessoais, especialmente a majestosa espada da família, símbolo máximo que até mesmo o herdeiro não tinha direito de empunhar até a morte do suzerano. Uma enorme tapeçaria cobria toda a parede oposta à entrada, mostrando a história dos alvares. Homens seminus arando a terra, homens em vestes simples guiando animais de pasto, homens com banquetes a seus pés, homens orgulhosos sendo coroados e, claro, homens guerreando, matando, sangrando e erguendo lanças vitoriosas contra o inimigo. Uma história longa, sobretudo trançada em fios dourados. Havia também dezenas de estátuas de santos, todos eles vindos dos arredores. Pedro de Hatz, o primeiro bispo de Braga, São Vicente de Saragossa, o mártir, São Vítor de Braga, o fiel. Uma grande imagem de São Pantaleão sobre a cama para trazer saúde. Sebastião conhecia todos do tanto que ouvia o conde explicar-lhe em detalhes a santidade de cada um. O velho era muito devoto e adorava conversar sobre as grandes façanhas e sacrifícios dos santos, seus milagres e martírios. O sacrifício da vida em nome da fé era glorificado pelos cristãos, algo que os tocava profundamente, mas que a Sebastião parecia estranho, até mesmo inimaginável. Apesar dos muitos anos convivendo com várias crenças diferentes, a devoção ao sagrado nunca foi capaz de comovê-lo, nem quando criança com seu povo, com as máscaras e os espíritos ancestrais, nem quando lutou ao lado dos muçulmanos e presenciou uma fé tão intensa e devota quanto a de qualquer cristão, e nem mesmo depois de salvo pelo conde, depois de ser renomeado com o nome de um daqueles mártires. Sebastião só tentava se manter fora do caminho dos deuses. A vida já era difícil o suficiente para também dar conta de obrigações e caprichos divinos. Fingir ser cristão era até simples na maior parte do tempo. Ir à igreja, benzer-se, repetir uma ou duas orações e as pessoas creem que você crê. Aquilo tudo era muito natural para elas, era como respirar. Somente Padre Francisco parecia ver através das atitudes friamente encenadas de Sebastião. O padre nunca esquecia de chamá-lo de pagão, muito tempo depois de ele mesmo tê-lo batizado. Sebastião não se importava, mas, por via das dúvidas, tinha cuidado redobrado quando em sua presença. O conde estava deitado na cama, coberto de peles, magro e debilitado. Mal parecia o altivo guerreiro que retirara Sebastião quase morto do rio. Sua respiração pesada foi cortada por uma tosse, e então ele abriu os olhos lentamente. Ora, o que podem querer 4 homens saudáveis, perturbando o sono de um velho moribundo? Disse, limpando o muco da garganta. Não diga bobagem, Justino respondeu. Creio ainda que viverá para enterrar a mim e a Constâncio. Os irmãos riram, mas o semblante do conde se fechou. Nem brinque com uma coisa dessas. Não há no mundo pecado e tristeza maior do que um pai enterrar um filho. Justino abaixou a cabeça, envergonhado. Mesmo acamado, o pai fazia com que seu filho, homem experimentado em batalha, parecesse um menino. Depois que o conde voltou a sorrir, foi posto a par da situação. Justino entregou-lhe a carta e o conde a leu primeiro em silêncio e depois para todos. Era visível nas marcas duras de seu rosto que ele lamentava profundamente a morte do rei, com quem dividira o campo de batalha. Sebastião ouvira dele o quão difícil era manter uma unidade entre os nobres do reino de Leão e Bermudo II fora o líder, que conseguira tal feito até finalmente ceder às pressões. Agora, só restava ter esperança de que seu jovem filho continuaria o legado e corrigiria os erros do pai, assim como um dia caberia também a Justino. O quarto ficou em silêncio, enquanto o conde refletia. Por fim, disse: Justino levará parte da guarda. Além disso, sugiro convocar nossos exércitos no caminho.
Leve parte dos estoques da comida da cidade, mas racione e traga de volta o que sobrar. Conheço o Duque Mendo, filho de Gonçalo. Era muito ligado ao rei e certamente deseja mostrar a força de Portugal para garantir a manutenção da linhagem com o jovem Afonso. Precisamos também demonstrar poder. Já passamos das colheitas e apesar de não estarmos nos dias frios, o inverno chegou, o que nos dá certa liberdade para pôr os homens em marcha. Você sairá como um nobre que parte para a guerra, mas apenas para mostrar que estamos ao lado do duque. Leve presentes. Justino ouviu atentamente as instruções do conde. Constância aproveitou o silêncio do pai para falar. Devo acompanhar meu irmão? Sebastião notou que era mais um pedido do que uma pergunta. Estou acamado, Constâncio. É importante termos um alvares governando a cidade. O jovem calou-se, amuado. Não parecia compreender a honra que o pai lhe fizera. Darei início aos preparativos da partida imediatamente, disse Justino. Carregarei a bandeira de nossa casa pela primeira vez sozinho e só espero poder honrá-la. Sei que honrará. Sinto ter de deixar o fardo em seus ombros. Nunca me imaginei apodrecendo em uma cama, morrendo em silêncio, como um covarde. Padre Francisco se benzeu. Seja grato, meu senhor, pois o sofrimento purifica a alma do pecado. A morte de um rei, pagãos atacando, o povo falando de peste, os sinais estão claros de que o fim se aproxima. Seu caminho para o céu estará livre. Acalme-se, padre. Ainda não é a hora de me dar a extrema unção. Todos riram, menos o padre Francisco. Não foi isso que eu quis dizer, sim. Eu estou jocoso hoje, homem. Não te aflijas, disse o conde, sorrindo, mas havia algo ali, e Sebastião percebeu não ser apenas ironia. O conde chamou Justino para perto de si, então tomou a mão do filho entre as suas e apertou-a. Seus olhos estavam fundos, mas uma chama muito viva ainda queimava nas pupilas. Puxou o rosto do herdeiro para junto do seu e beijou-lhe a testa. Vá, meu filho, honre o nome dos alvares, como já fizeste tantas vezes ao meu lado. Estás pronto para guiar o destino de nossa casa. Isabel ficaria orgulhosa de ti, como eu mesmo estou. Agora me deixem a sós com Sebastião. Preciso trocar algumas palavras com ele antes de voltar a meu descanso. Justino ajoelhou-se respeitosamente ao lado da cama e, quando se ergueu, havia lágrimas brilhando em seus olhos. Quando todos já haviam saído, foi Sebastião quem começou a falar. O senhor poderia ter me chamado mais tarde. Tu realmente acreditas que vais conquistar o apreço de alguém se continuares assim, pisando em ovos? Não, mas este é meu povo, Sebastião, e os conheço. A morte de Bermudo, os saques e tudo o que tem acontecido nesses últimos meses reacendem ódios antigos. Tudo o que posso fazer é te pedir perdão e te prometer que chegará o dia em que te respeitarão como mereces. Nesse dia, olharão para o passado e sentirão vergonha de terem tratado tão mal um homem nobre como tu. Até lá, porém, como senhor dessas terras, digo que só vais baixar a cabeça para mim e para Deus. Agradeço, meu senhor. Deus sabe o quanto Constâncio é difícil, mas é sangue de meu sangue. E sinto que minha hora está chegando. Fez sinal para Sebastião calar-se. Não me venha com essa conversa de que sou forte. Sou velho e estou doente. Nunca temi a morte em batalha, então por que iria temê-la em uma cama confortável, com uma refeição quente ao lado? Quando eu me for, Constâncio precisará de teu conhecimento e de tua habilidade, assim como Justino, principalmente se Padre Francisco estiver certo. O senhor acredita nisso? Sabes que sou um homem de fé e também consigo ver os sinais. Entendo o suficiente dos escritos para saber que não existe fim, apenas novos começos. E pelo que tenho visto desse mundo, precisamos recomeçar. Mas não vou levá-lo para um debate teológico dessa vez. O que preciso mesmo é saber se meus filhos poderão contar contigo, como eu mesmo contei. Meu dever é para com o senhor, mas nunca deixarei este forte desprotegido. Farei o que for possível. Responda a pergunta direito! Eles poderão contar comigo enquanto tiver ar em meus pulmões.
Agradeço, meu filho. Sebastião ainda se assustava com as mudanças drásticas de humor do conde. Ele se despediu com um sorriso, deixando-se afundar novamente nas peles. Agora pode ir. Quero descansar. Depois de poucos dias de preparação, a companhia estava pronta para partir. Carroças cheias dos mantimentos que deveriam servir ao inverno na cidade agora alimentariam as tropas em marcha. Todos que partiam da cidade estavam a cavalo, porém Dom Justino levantaria o exército nas fazendas e vilarejos próximos, engordando os números com homens a pé. O nobre descia a rua principal conferindo tudo e puxando o alazão pelas rédeas. Mantenha a casa em ordem na minha ausência. Farei o meu melhor, senhor, respondeu Sebastião. Não me acostumo com você me chamando de senhor. É o tratamento devido. Já bastam os olhares que atraio por ser capitão. O que diriam se eu tratasse como um igual? Entendo, irmão, mas me dói que se sinta obrigado a isso. Só estou evitando atrair atenção desnecessária, disse Sebastião, lembrando das palavras do conde, mas incapaz de se comportar de maneira diferente. Justino abaixou a cabeça. E o mensageiro? De cama, inconsciente. Duvido que consiga se juntar à comitiva na viagem. Ana teme que o homem tenha vindo pra cá com a tal peste que o povo tem falado. Vai ser estranho chegar em Portugal sem um mensageiro que foi mandado para me buscar. Sebastião, antes de partir, tem algo que eu gostaria de saber. O que meu pai queria contigo? Sermão e conselhos, como sempre, disse Sebastião com meio sorriso. Quer que você permaneça aqui depois que ele se for, não é? Sebastião ficou em silêncio. Não queria falar do seu senhor pelas costas, ainda mais para seu próprio filho. Justino pareceu compreender e não esperou resposta. Tudo bem, disse. Volte são e salvo, meu senhor. Justino esporou o alazão. Quando estava já à saída do pátio, puxou as rédeas de repente e voltou. Apeou do cavalo e olhou nos olhos de Sebastião, que assistia atônito à cena. Não te prenderei em um voto que você não quer cumprir, meu irmão. Quando meu pai se for, interrompeu Justino, você está livre para seguir seu caminho. Sei que não ama esta cidade, que ela não ama de volta. Sebastião lutava para manter o olhar de Justino. Por um momento, sentiu que não estava diante de um nobre a quem devia obediência. Aquele homem poderia mesmo ser o seu irmão, a quem amava e respeitava, a quem devia a própria vida. Por um momento, sentiu o que sentia nos campos de batalha quando lutava ao seu lado. Mas que, senhor, aquele era o seu amigo. O laço que me prende é com os alvares. Não, Tião. Seu laço, sua promessa é para com meu pai. Não jogue mais responsabilidade sobre si. Mede-se alguém não pelo que faz quando deve fazer, mas pelo que faz quando não precisa fazer. Mas vamos deixar essa conversa para quando você retornar. Justino apertou-lhe a mão. Você é um sábio, Ubada ibn Tariq. Até a volta. Até a volta, meu irmão. Despediram-se com um longo abraço e o nobre partiu cruzando o portão. Ouvir o velho nome lembrou Sebastião de sua chegada à cidade. Levou a mão ao peito, por instinto, e mesmo sob a camisa grossa de algodão, pôde sentir a marca das cicatrizes. Chegou ali como Ubada ibn Tariq, mas aquele não fora seu primeiro nome, nem sequer o segundo. Escravos têm muitos nomes e nenhum. Um nome que seus pais escolheram, se é que tiveram tempo de escolher algum, foi expulso de sua memória chicotadas, assim como quase tudo que estava ligado à sua infância. Sebastião era o único nome que significava algo verdadeiro, algo bom. Preferia assim. 999